Hoje é terça-feira, dia 20, e esse é o nosso terceiro editorial do dia. Vamos lá, pessoal. O bicho tá pegando. Fontes internas informaram que o governo Donald Trump já avalia sanções pesadas, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes, de plano inicial, para depois alcançar outras figuras, né, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, entre outros. Essa informação foi dada pelo Jamil Chad. A opositora do próprio Alexandre de Moraes, a Maria Elvira Salazar, que é uma deputada lá dos Estados Unidos, aquela que balançou a fotinha, você lembra? Pois é. Ela foi nomeada como chefe do Comitê Internacional da Câmara dos Deputados. E ela disse que o foco principal vai ser mirar aqui no Brasil, Chile e Bolívia. E segundo informações, é, não entender o autoritarismo crescente agora pode custar muito caro lá na frente. E é por isso que o Donald Trump anuncia já a proposição de medidas, né, de endurecimento desse crescente autoritarismo aqui no Brasil, desde já. É o que informa aí o Jamil Chad, né, lá do UOL, e a gente vai tratar um pouco dessas matérias aqui. Também vamos avaliar o julgamento do STF lá do núcleo do golpe Tabajara, do golpe 3. Novas revelações começam a fragmentar as narrativas até agora expostas. O áudio que viralizou de um policial federal, que foi mais benéfico ao Bolsonaro do que prejudicial, continua dando repercussão. Hoje ele será ouvido. E já imaginou se ele vai contra a narrativa que a imprensa já mostrou até agora? Pois é, será mais um duro golpe na vontade do STF em prender o Bolsonaro, como disse o Barroso, até antes das eleições. Então tudo isso é matéria do nosso editorial, é óbvio, a gente vai falar de muito mais coisas, tem um fato novo sobre a Cracolândia que a gente vai divulgar aqui para vocês, enfim. Conteúdo de relevância, de qualidade você encontra aqui conosco, tá bom? Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda muito. Não deixa de compartilhar, nós temos a nossa meta, bater 2 milhões de seguidores até o meio do ano. Aí eu sei que a gente consegue. Bora para a matéria. Pessoal, é o seguinte, você deve lembrar, né, dessa foto aqui que é emblemática, que é da Maria Elvira Salazar. A Elvira Salazar, ela é descendente de latinos, mas é americana e é deputada americana. Ela chamou muita atenção ainda em 2024, quando, né, depois de ações do Eduardo Bolsonaro, junto com outros congressistas, que disseram para eles a situação da oposição aqui no Brasil. Eles levaram, né, a situação do Brasil e a Maria Elvira Salazar levantou essa foto e nesse evento aí ela até prometeu ser um nome forte contra a autoridade do ministro Alexandre de Moraes aqui do Brasil. Isso fez dela uma espécie de símbolo, né, da direita lá nos Estados Unidos, da direita brasileira lá nos Estados Unidos, para ter alguém a recorrer contra as medidas que são tomadas pelo Alexandre de Moraes contra a oposição aqui. E ela, como vocês devem estar sabendo, passou a chefiar o Comitê Internacional na Câmara dos Estados Unidos. Ou seja, agora as relações internacionais, algo semelhante ao que o Felipe Barros está fazendo aqui, é o papel dela. E ela vai ter relacionamento, né, bem próximo das discussões que acontecem aqui no Brasil, que ela disse que o Brasil, sim, é uma das suas prioridades. Mas o porquê que eu estou falando isso? Porque acabou de sair agora uma nota do Jamil Chad dizendo que fontes internas da Casa Branca já confirmaram as sanções ao ministro Alexandre de Moraes e só se avalia os riscos e que eles vão primeiro preparar a casa para tomar essas medidas. O Thomas, ele fez essa seguinte publicação. Olha, fontes internas da Casa Branca confirmam que as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes já estão na mesa. O governo Trump classifica o caso como de alto risco. Alto risco são as ações, né, do ministro Alexandre de Moraes em relação à liberdade de expressão. Como de alto risco? Quando você tem ações militares a acontecerem, quando você tem ações internacionais a acontecerem, você tem preocupação sobre aquilo que interfere no seu país. E hoje, eles já classificam o ministro Alexandre de Moraes
como algo de alto risco para as relações Brasil-Estados Unidos e avaliam medidas como confisco de contas e bens. Tá? Até então, novidade nenhuma. O que entra agora? A sinalização foi muito clara. A política externa do Donald Trump pretende enfrentar a censura digital em países estratégicos, como é o caso do Brasil. E aí, teve um pequeno detalhe este final de semana. A fala da Janja junto ao Xi Jinping para trazer figuras da China para censurar aqui as redes sociais no Brasil. Lembra disso? Coisa pequena, né? A sinalização é clara, enfrentar, né, a política externa de Trump e enfrentar a censura digital em países estratégicos. As eleições no Chile, que acontecem esse ano, 2025, já estão na mira do Donald Trump. Da Colômbia, que acontece em 2026, e Brasil. Todas em 2026 são vistas como pontos críticos por parte da administração Donald Trump, com risco de interferência clara e objetiva dos tribunais para escolher, né, a esquerda como representante. Inclusive, cresce o discurso do Mike Pence, que foi um secretário norte-americano, da influência do TSE contra Bolsonaro aqui no Brasil. E isso cresceu graças à, vamos dizer assim, confissão do Barroso, que disse que enquanto era presidente do TSE, conversou com o governo Donald Trump, com o governo Biden, para impedir um golpe no Brasil, golpe que era impossível à época, ou seja, colocou ele na mira. A decisão é delicada, mas a Casa Branca já reconhece. Ignorar o autoritarismo pode sair ainda mais caro. O que mostra que sim, há medidas do próprio Donald Trump aqui no Brasil já. O anúncio do envio de um general de 4 estrelas para cá para dialogar com o Múcio. O anúncio de uma recompensa no valor de 60 milhões de dólares para saber quem são grupos, né, do Hezbollah, quais são as células do Hezbollah aqui no Brasil. Ou seja, já não está mais respeitando a autonomia e a soberania do Brasil, dizendo, não, eu quero saber se tem células aí ou não e quero pegar quem está vinculado a isso. São, vamos dizer assim, ações periféricas para já começar aí chegando, né, cada vez mais num núcleo duro aqui no Brasil. E aí a gente está acompanhando, né, com todo prazer, com pipoca na mão, essa história toda que está rolando, tá bom? Outro ponto que a gente precisa falar. Foi altamente questionado o STF, e com toda a razão do mundo, com toda a razão de ser, o fato do STF ter barrado o acesso aos jornalistas no depoimento, né, do núcleo duro do golpe Tabajara. Pois é, peraí, não é assim que funciona, tá errado o STF. O direito à imprensa é um direito basilar para que o cidadão, pagador de impostos, tenha conhecimento do que acontece na República. Aqui não tem nada privativo de A ou B, é público. Então, todo julgamento tem que chegar ao conhecimento de toda a nação. E o papel da imprensa é fazer isso. A Abrage entrou com ação, né, com a notificação dizendo que o STF está violando a Constituição e o direito da liberdade jornalística. Chegou neles. E também, agora, o Partido Novo, segundo uma matéria da Gazeta do Povo, pediu ao STF acesso pleno à imprensa sobre a tal suposta trama golpista. O Novo entrou com um mandato de segurança no STF, é foda, né? Para garantir a transparência na audiência do caso do suposto golpe. A corte proibiu gravações das imagens dos depoimentos, mesmo com o processo sendo já público. Olha, o fato é que essa situação aí promovida pelo STF de não dar acesso à informação pelos jornalistas está gerando muitas críticas, mas tem um motivo. Os depoimentos, até agora, mesmo sem a imprensa ter acesso só com aquilo que eles assistiram no telão, já foi suficiente para estremecer a República, ou seja, para estremecer o próprio STF. O depoimento do Freire Gomes se voltou contra o próprio STF. E tá certo,
a imprensa, se ela tiver um pinguinho de inteligência, ela vai usar isso para pressionar o STF, falando, tá vendo? Você não nos deixou participar, mas a gente está achando furos, porque tem tanto furo nesse processo. Dá uma olhada aqui no que disse aqui o Cláudio Dantas aqui, na análise do depoimento do Freire Gomes, que desmontou por completo, essa trama tabajara do golpe. O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, negou ter ameaçado dar voz de prisão a Jair Bolsonaro e alegou que a imprensa interpretou errado o episódio. Essa imprensa se baseou no relatório de indiciamento apresentado pela Polícia Federal, com quem parece manter uma relação quase carnal de vazamentos seletivos para a construção de uma narrativa que satisfaça aos anseios de Alexandre de Moraes. Por isso, Moraes se irritou com Freire Gomes e, em tom de ameaça, mandou ele pensar bem antes de responder às perguntas dos advogados e dos ministros. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora, no STF, dizer que não sabia, alertou o Moraes. De fato, o general pode incorrer em falso testemunho perante a justiça, mas não pode ser punido por mentir à Polícia Federal. Contradições entre versões, interpretações equivocadas, tudo pode acontecer após 11 horas de depoimento. 11 horas de depoimento, surpreendeu-se Luiz Fux, o único a se interessar em questionar a testemunha. Os demais colegas de Moraes, na primeira turma, permaneceram em silêncio, enquanto o ex-comandante do Exército desmontava, uma por uma, as afirmações reproduzidas pela PF em seu relatório. Se o general diz que nunca mentiu em 50 anos de Exército, Moraes deveria convocar o delegado Fábio Schor e sua equipe, cobrar as gravações das oitivas e providenciar uma acariação. Afinal, a PF teve 11 horas para extrair cada gota de verdade do general 4 estrelas, que, apesar de 5 décadas de serviços prestados, parece ter sido tratado como inimigo da pátria, sem cafezinho nem casaquinho. Vamos ficar entre nós. Mas essa história de dar voz de prisão ao presidente da República não cola. Afinal, o próprio Freire Gomes corria ali o risco de ser preso, destituído e processado caso ousasse ameaçar o próprio comandante em chefe das Forças Armadas. Se mentiu, o delegado deveria ter questionado sobre a implausibilidade da conduta. Também deveria ter checado se o general reconhecia o texto da tal minuta de golpe, se havia ao menos lido seus artigos ou se reconhecia o ex-assessor que lhe apresentou o documento. Freire Gomes negou a versão sobre Bolsonaro, negou a versão sobre Felipe Martins e ainda negou a versão sobre Anderson Torres. Não restou nada do relatório da Polícia Federal, nem da denúncia da PGR, que embarcou no relatório da PF sem ouvir a testemunha nem confirmar os supostos fatos ali narrados. Com seu castelo de cartas desmoronando, podemos esperar uma pressão ainda maior sobre o brigadeiro Batista Júnior na próxima quarta-feira. Com a repercussão negativa do depoimento de Freire Gomes, talvez Moraes resolva proibir de vez o acesso da imprensa à sala da primeira turma, onde repórteres trabalharam hoje sob marcação cerrada de policiais. Alguns tiveram seus pertences revirados, barrinhas de cereais tomadas e até obrigados a desbloquear seus celulares para verificação dos agentes, orientados a expulsar quem violasse a regra ditada pelo ministro ditador, pelo ministro relator. Pois é, pessoal, a gripe tá me atrapalhando um pouco, mas assim, cirúrgico, né? Literalmente cirúrgico as falas do Paulo Dantas. E a gente vai estar acompanhando. Agora, eu te digo, o que será que vai acontecer, né, se a imprensa tiver livre acesso, poder divulgar as imagens dessa fala? Tudo isso aconteceu, tudo isso foi exposto numa salinha ali, sobre marcação fechada, coisa de Venezuela. Imagina se o povo tiver o direito, né, literalmente, de assistir isso aí. Pessoal, agora um ponto da audiência, né, que foi exposto pela imprensa, não foi favorável ao Bolsonaro. O governo Bolsonaro mapeou zonas pró-Lula para a ação da PRF em 2022, diz testemunha ao STF. O ex-analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o Cleibson Ferreira de Paula, afirmou em depoimento do Supremo Tribunal Federal que recebeu encomendas de estudo sobre a distribuição de agentes da Polícia Rodoviária Federal às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. Naquele pleito, os agentes da corporação fizeram batidas em locais que são redutos eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A polícia costuma investigar onde tem... Então, o que a gente tem que falar aqui, né? Olha, isso aqui vai mal para o Bolsonaro, ou melhor, para o governo Bolsonaro como um todo. Primeiro, tem que se provar
que uma ordem nesse nível, desse naipe, partiu do próprio presidente. Né? Porque pro Lula tudo é, eu não sabia de nada. Agora, pro Bolsonaro, ele sabia até o que as emas estavam comendo lá no palácio. Né? Então tem essa questão também. Mas isso aqui é a única parte que se extraiu para falar que, olha, o Bolsonaro tentou ali barrar algum eleitor do Lula, né, nos lugares onde a polícia costuma ir, tentou barrar alguns eleitores do Lula ali para que eles não comparecessem. O próprio ministro Alexandre de Moraes deu depoimento e declaração, né, declaração pública, de que em momento algum houve interferência nas eleições. Quando perguntaram ao ministro Alexandre de Moraes, à época, presidente do TSE, se ele deveria suspender as eleições por causa disso, ele disse, não. Nada foi alterado, não atrapalhou em nada. Pois é, mas agora atrapalhou? Esquisito isso, hein? O que é o seu comentário sobre isso? E aí vem também, né, o julgamento agora sobre os Kid Pretos, né? Esses caras que são a elite do exército brasileiro, os tops da galáxia, que não concluíram o golpe porque não conseguiram pegar um Uber nem um táxi. Oh, meu Deus. O STF julga denúncia contra Kids Pretos e o policial federal, o tal do Vladimir lá, que falou sobre Moraes ter a cabeça cortada. A primeira turma vai começar a partir de hoje, terça-feira, para saber se aceita ainda a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre o núcleo 3, né, da tal trama golpista Tabajara. Essa semana viralizou o áudio desse Vladimir dizendo que eles iam prender o Alexandre de Moraes, que eles iam partir para cima, que eles iam fazer uma uê. Tá, foi feita uma análise. Será que isso aí implica o Bolsonaro? Porque ali no áudio, o Gabeira, da Globo News, que é um cara de esquerda, falou, olha, esse áudio aqui só mostra que o Bolsonaro não quis nada. Esse áudio é mais favorável ao Bolsonaro do que ao próprio STF, que quer a condenação do Bolsonaro, que atua ali, né, meio que como vamos dizer assim, uma espécie de acusação, sendo que são juízes e deveriam ser imparciais. O advogado Jeffrey Chikini, ele falou o seguinte, olha só, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Teve muita coisa errada nesse áudio aí, e esse cara que liberou esse áudio, esse policial federal, não pode ser levado a sério. Olha só o que ele disse. São 1.200 celulares apreendidos, 1.200 celulares apreendidos até agora, 1.214 laudos periciais e a Polícia Federal conseguiu esse áudio. Cadê as provas de trama golpista? E o pior de tudo isso é o seguinte, nós já temos denúncias da PGR oferecidas, nós já temos denúncias recebidas em showmício na TV Justiça, defesas apresentadas e tudo isso até ontem. A data do golpe era 15 de dezembro, Gui. Então hoje a gente acorda com o número 22, gostam do 22, né? Com o número 22 sendo a nova data do golpe, com o áudio de um louquinho que nunca se ouviu falar, dizendo que ia matar meia dúzia de gente. Tem que internar esse cidadão, né? Você acha, Guilherme, que um indivíduo desse tinha alguma relevância na presidência da República? Com todo respeito, eu vi as mensagens, eu estou nesse processo. Eu conheço esse processo da primeira linha à última. Conheço todos esses 1.214 laudos, eu conheço todos. Não existe matar ministro, não existe matar Lula, não existe matar ninguém. Isso é uma criação, isso é uma ficção. Tá? Isso é uma ficção. E com toda certeza, esse indivíduo não fazia parte de grupo nenhum, fazia parte do grupo esquizofrênico da cabeça dele, né? Deve ser um esquizofrênico, com toda certeza, dá pra ver. E eu vi os laudos desse cidadão. Eu vi os laudos. Ele conversa com pessoas, as pessoas não sabem o que ele está falando. Ele fala com um delegado, o cara fala, nossa, eu não imaginava. Aí ele fala com outro amigo, nossa, eu não tinha ideia. Então, agora, a Polícia Federal deu uma relevância extraordinária a esse novo laudo, esse novo relatório, dizendo, a prova da tentativa do golpe. Dia 22 de dezembro. Porém, entretanto, todavia, o que a PGR vai fazer?
vai aditar a denúncia, vai reabrir os prazos para as defesas, vai soltar os Kid Preto, Gui. O meu cliente, um força especial do Exército Brasileiro, está preso porque no dia 15 de dezembro ele, em tese, iria matar o ministro Alexandre de Moraes. Só que agora, a data de matar todo mundo é dia 22. E agora, o que nós vamos fazer? É uma loucura isso daqui, algo que nunca se viu. A maior aberração jurídica da história do país, se não da história do mundo civilizado, é essa ficção de tentativa do golpe. É o Brasil, é o Brasil. E aí eu te pergunto, se no dia 15 era a data prevista para cometer o crime, e eu não tinha nenhum álibi, eu estava, talvez, em casa, sem comprovar que eu estava lá. Ou, agora que é no dia 22, quem sabe eu estava numa viagem lá na Europa, ou numa viagem lá no Nordeste, com prova, com passagem de Uber, com avião. Talvez eu estava dentro do avião. Como não justificar que os álibis são diferentes? Vai reabrir o prazo? Pois é. Aí é o que a República Tupiniquim do Brasil precisa mostrar. Né? É o que precisa mostrar para o mundo. Mas bora continuar. Ora. A gente quase não tá falando, né? Deu uma esfriada, mas não pode o caso da fraude da Previdência. E aí, agora eu tô assustado. Agora eu tô começando a achar que algo tá para acontecer. Porque nunca houve uma checagem nessas agências do UOL, aos fatos, do governo Lula. E agora eles vêm com a checagem para falar que o Lula tá mentindo sobre o governo Bolsonaro. Gente, vai chover, né? Olha só, governo e aliados usam argumentos enganosos. É fake news, né? Enganoso é fake news. Ó, lembra, não existe meia mentira. Não existe meia verdade, existe uma mentira completa. Governos e aliados usaram argumentos enganosos para culpar Bolsonaro por fraude no INSS. Opa, então o governo Lula mentiu? O governo Lula tem promovido uma campanha com informações enganosas, ou seja, uma campanha de desinformação. Vamos falar o português, claro. É uma campanha de desinformação. Né? O governo Lula tem promovido uma campanha com dinheiro público, campanha com informações enganosas para atribuir ao ex-presidente Bolsonaro a responsabilidade pelo esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Levantamento realizado pelo Aos Fatos identificou ao menos 60 publicações desinformativas no Instagram, veiculadas por parlamentares ligados ao governo e por influenciadores de esquerda, que somavam cerca de 1,1 milhão de interações até a tarde dessa segunda-feira, dia 19. Meu Deus! É a agência de fato falando que o governo Lula está promovendo uma ação massiva de desinformação sobre o roubo dos aposentados. Moraes, inquérito das fake news neles, afinal, ainda está aberto, foi prorrogado por mais 180 dias e está na hora de continuar, né? Se é desinformação, gabinete do ódio, beleza, manda lá pro inquérito das fake news. Os Aos Fatos acabou de mostrar que eles estão espalhando desinformação. E aí, dentro desse tema, né, apesar de tudo, ele, o defensor dos frascos e dos comprimidos, o Hugo Mota, o eleito para ser o presidente da Casa do Povo, não quer defender o povo. Tá de sacanagem, né? Mesmo com as assinaturas suficientes na Câmara, o Hugo Mota diz não ter como instalar a CPI do INSS, afinal, vou preocupar com um bando de velho que teve o dinheiro roubado. Pra que isso? Não, o golpe é muito mais importante, segurar a anistia é muito mais importante, viajar com o Lula é muito mais importante. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou nesta segunda-feira que não poderá instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o escândalo bilionário das fraudes devido a limitações regimentais. De acordo com o Mota, a Câmara só pode ter até 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo e atualmente há 12 requerimentos protocolados aguardando deliberação. É simples.
É só quem tem as outras CPIs lá protocoladas, que deviam já tá funcionando e encerradas, tira a assinatura, aí entra aí para nós a CPI dos aposentados. Quando eles querem, eles fazem de tudo. Usar esse argumento de tô utilizando aqui o regimento interno. Pô, não convence, mas não convence mais ninguém, tá? Vamos lá, pessoal. Próxima matéria. Pessoal, vamos falar de Cracolândia, né? Vocês repararam, vocês perceberam que tá feio demais, mas feio demais mesmo a esquerda defender volta a Cracolândia. Daqui a pouco estão fazendo hashtag volta a Cracolândia. Pois é, o povo é chato. O povo da esquerda tá deixando a máscara cair e tá todo mundo vendo que essa turma aqui é o caos. Não tem choro. E aí, o grande filósofo e poeta Emílio Surita resolveu dar uma lavada ali no Fefe Monteiro, né? Dizendo, peraí, assume logo, vocês querem a Cracolândia de volta. Escuta isso aqui. Cracolândia. Exato. Se ela volta ou não. Você é a favor que não. de voltar a Cracolândia? Eu só vou te resolver o Não, problema. não, vem não. Não vem não. Vocês não resolveram o problema. Você, sim ou não? Você é a Quer que favor. volte? Eu vi o vídeo. Eu vi o turma vídeo cantando, da assim. turma lá, Cracolândia de volta. Queremos. Eu falei, meu Deus, o que fim do será? mundo. Eu falei, o que será que está acontecendo? Não, eu quero que volte a Cracolândia. Eu sou usuário, eu exijo que volte a Cracolândia. Eu falei, meu, o mundo tá louco. Eu preciso trazer lá o PP para discutir isso e não chegamos a conclusão nenhuma. Até agora. Até agora. Mas tem 5 agora, minutos ainda. 5 minutos para decidir. Você quer que volte É o tempo de uma a pedra. Cracolândia? Sob A aspecto- esquerda, Sob aspecto. que a esquerda não falou nada. É muito mais fácil estar todo mundo junto do que estar todo mundo separado. Então volta a Cracolândia. põe lá na tua casa lá. Qual é aquele distrito que tinha em Copenhague? É Cristiana, né? Chocolate. Não. Tinha a Platzspitz em Zurique, que não deu certo. Tinha na Dinamarca também. Não, então. Lá em Zurique, foi em 1990. Lá a Platzspitz era na praça que eles davam. Era heroína. para heroína, porque tinha muito caso. E aí não funcionou, ficar todo mundo caído lá, era uma baixaria. Só que os usuários foram para a rodoviária, para a estação de trem depois, para continuar isso, porque é muito fácil. Você tá num lugar, você tá cercado de segurança ali. Sim. Aí você fica usando droga à vontade. Imagina nessa é questão. errado. E quem mora ali? E nessa questão. Entendeu? Eles só Quem criticam, mora? criticam, mas não dão a solução. Eu dei a solução. Não, você não deu a solução. dei a Você solução. fez, Dá vamos emprego pro colocar então já o craqueiro. primeiro ponto, vai ser na Emprega um tua craqueiro, cara. então. Agora, coloca 50 noia lá. Vamos ver se você vai querer a Cracolândia de volta quando a Cristiânia, polícia for lá o bairro espantar de todo mundo. Você não vai querer. Agora, no vizinho, tudo bem, né? O vizinho pode ter. Agora, na minha casa, não. Pô, é igual pancadão. O cara quer o pancadão no bairro de lá. No dele, na parte da cadeira, ele não quer. Então tem que parar com essa hipocrisia. Não, Quando tem um governo, um prefeito que resolve fazer alguma coisa. Eu quero resolver o problema, Eu já Paulo. critiquei pra caramba. Mas a gente tem que dar uma palmatória. O grande É, isso problema aí. A Cracolândia É já isso não aí. tá mais lá no centro. Se vai voltar, eu não sei. Eu sei que a gente tem que ter tolerância zero. É o que eles estão tendo. Acabaram com a biqueira ali no moinho. E os Então usuários? os usuários já se dispersaram, foram para outro ponto. Que não vá para a porta da minha casa. Espero que não vá para a porta da minha casa, que vá para a porta da tua casa. Que junte lá sem noia e fique lá. Vamos ver quanto tempo você vai aguentar e quanto tempo você vai ficar com esse discursinho hipócrita. Ele vai Na dar Vila emprego, Madalena então. só Ele vai tem dar os caras emprego que pra turma. mija na rua. Pô, é hipócrita demais o discurso da esquerda, né? Pelo amor de Deus, eu acho mesmo. Tem que fazer isso aí. Vou além, tá? Vou além. A minha visão sincera é que nesse caso aí, tem que aprovar uma lei que juntou 2 ou 3 mais nóia, a polícia pode chegar, pegar, pega, leva para internamento, tratamento humano, compulsório e pronto. Tem 2, 3 usuários usando junto. Opa, tem 2, 3 usando junto. Vamos que você vai para o tratamento compulsório. É agora. Logo você aí dispersa, né? Bota esse povo tudo numa casa de recuperação que você vai ver. Ninguém mais volta, né, para a Cracolândia. Vamos lá, bora falar de economia. O pessoal da esquerda, sempre muito culto, muito letrado, né, vem e fala sobre a economia. O Haddad, o maior líder econômico, né, o melhor ministro da economia, da fazenda que o Brasil já teve, só que não.
veio com essa pérola pra gente aqui. Haddad, ou Haddad para os íntimos, diz que o PT derrotará a extrema-direita escrota, fecha aspas, em 2016. Ainda bem que eu acabei de falar de Cracolândia, né? Porque assim, pra falar uma coisa dessa, não pode estar muito normal, não. Realmente, né? A não ser que seja, de alguma maneira, aí meio, sei lá, esquisita, porque no voto, essa esquerda vencer a direita, não tem como. Não, e o linguajar, né? A fala, né? Não condiz. Condiz com a turma da esquerda, isso sim. E aí, para não dizer que a gente não é democrático, que a gente não analisa os fatos como tem que ser, né? A Isabela Boscov, uma analista super conceituada aqui, resolveu tecer alguns comentários sobre a fala do Haddad. É de uma imbecilidade atroz, de uma grosseria, de uma vulgaridade em vários momentos imperdoável. Quem concorda aí? Eu concordo. Tá? Pessoal, ó, eu queria encerrar agora com 30 minutos, mas tem demais uma matéria da Veja que eu queria que vocês analisassem ela comigo. Eu ia falar mais de economia, eu separei um monte de matéria aqui e eu não dei conta. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar 2 matérias da Veja e uma matéria do OINEG que vai ficar para o nosso quarto editorial de hoje, tá? Eu não sei, cara, esses dias eu tô meio que, assim, num modo acelerado, não sei se é pra sarar dessa gripe logo, e eu tô separando matéria, estudando, e a hora que chega aqui eu não dou conta de falar tudo pra você, eu faço 30 minutos de vídeo e ainda não tô dando conta, tá? Então, a próxima matéria que eu quero que vocês estudem comigo é essa aqui, ó. Essa aqui a gente precisa assistir, tá? Da Veja. Em maio de 2005, o ex-chefe de departamento dos Correios, Maurício Marinho, foi flagrado. Lembrando como começou o mensalão, o petrolão e a vida do PT. Eu vou colocar um trecho desse documentáriozinho aqui para vocês mesmo, tá? A gente vai falar sobre isso, mas é no próximo editorial. Também você não merece ficar aqui, né? 1 ou 2 horas comigo. 35 minutos, 32 minutos já tá passando de bom. Obrigado pela confiança, pela credibilidade e daqui a pouco, tá? Às 7 horas estou de volta com mais um editorial direto, né? Aqui para vocês, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e desculpem, eu tô meio letárgico. Hoje é a gripe, tá, gente? Tô dando uma cafungada aqui, viu? É gripe, não é crack, não é cracolã, nem farinha, não. Sai fora, tá? Eu odeio nem bebida eu bebo mais, tá? Mas assim, obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês. E a gente tá muito feliz, né, com essa credibilidade que vocês vêm dando ao nosso canal. Obrigado mesmo por me receber na sua casa. Abraço. Eu volto daqui a pouquinho.